Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus, assim, através da sua palavra, venha abençoar o coração de cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para estudar um pouquinho São João capítulo 5. São João 5, versículo 39. Depois Apocalipse 2, versículo 17. Vocês sabem, irmão Jonathan, né, trabalha e às vezes não dá tempo de chegar em casa para se arrumar. Ele mora mais ou menos 15 quilômetros daqui. E aqui é meio difícil, né? Quando não se tem carro, depende de Uber, trem, ônibus. Deus abençoe o irmão Jonathan, irmã Daiane aí em Canoas, né? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Apocalipse 2 e 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nosso querido Deus e Pai, Tu tens escondido este alimento do incrédulo e revelado ao crente, ao eleito, aos teus filhos. E mais uma vez, Senhor, dei-nos mais uma porção. Queremos comer este alimento, Pai. Apocalipse 10, 8 a 11. Deus os abençoe, poder assentar. O alimento escondido. Alguém postou isso aqui na internet. Irmãos que crê, né, como nós, eu achei muito interessante. Alimento escondido. No Santíssimo Lugar tinha uma panela chamada panela dourada. E ali estava o maná. E aquele maná que estava no Santíssimo Lugar, ele não apodrecia. O maná que era colhido no arraial, se deixasse para o outro dia, criava bicho. Mas o maná da panela dourada, ele durou ali por alguns anos, né? Algumas gerações ele durou, como testemunho, né? O maná escondido. E aquele maná era para testemunho, aquele maná estava representando o pão da vida, que é Cristo. Estava representando a palavra de Deus. Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus é a vida eterna. Veja que ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Se você não examina, você não vai encontrar nada, porque você não examinou. Examinais as Escrituras. As Escrituras é Cristo. Cristo é os selos que foram revelados, né? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. Só existe uma vida eterna, que no grego é a palavra, tem 3 letras, zoe, né? Que é vida, a vida de Deus. E são elas que de mim testificam, né? As Escrituras testificam dele. Ele é o livrinho, ele é o pão da vida. Você pode ver que em São João 6, o povo foi embora porque Jesus disse que tinha que comer a sua carne. Primeiro ele disse que ele era o pão que desceu do céu.
Ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E ele disse: se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Ele disse: eu sou o pão vivo. Agora, Jesus não era somente o pão, ele era a porta do curral das ovelhas. Jesus era a rosa de Saron. Jesus era o lírio dos vales. Jesus era o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é tudo. Jesus é a oliveira verdadeira. Nós somos os ramos, né? E Apocalipse 2:17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O nome de Jesus você conhece, porque você recebe o nome de Jesus. Agora, esse novo nome só conhece quem recebe. Em São João 14, versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja que nós estamos falando de um alimento que está escondido. Veja que ele disse para a mulher que veio buscar água, que ele era água que ela precisava, né? Ela já estava no 6º marido e ainda ela não tinha realmente encontrado a paz. Não deu certo o primeiro casamento, não deu certo o segundo, terceiro, quarto, quinto. E Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Mas já tivesse 5, que tens agora também não é teu. Tirou de alguma mulher aí. Deixou alguns filhos sem pai. E ela estava esperando o Messias. Ela era uma samaritana. Só existe 3 raças de pessoas no mundo: judeu, gentil e samaritano. E ela era samaritana. O samaritano esperava o Messias. O gentil não sabia nada de Messias. Os judeus também esperavam. E veja que ele fez uma viagem até Sicá só por causa daquela mulher. Só por causa dela. E ele está aqui por causa de você. E ela era uma eleita. Ele disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Era uma mensagem estranha para se ouvir, né? Você tomar água e nunca mais ter sede. Você comer um pão que ele dá e nunca mais ter fome. Ela diz: mas isso não tem com o que tirar, o poço é fundo. Ela pensou que estava se tratando de um homem comum, judeu, né? Em primeiro lugar, ela pensou que era um judeu, tinha aparência, falava o hebraico, era o idioma que ela entendia. Mas quando ele revelou para ela, ela já viu que ele não era um homem comum, ele era um profeta. Agora, quando ela reconheceu nele o profeta, ela disse: nós sabemos que o Messias há de vir. E quando ele vier, ele vai nos mostrar essas coisas. Ele disse: eu o sou. Algo que ele não tinha nem falado com os discípulos dele. Ele disse para Pedro que quem tinha revelado para ele era o Pai. Agora, ele para ela, direto: eu sou, eu que falo contigo. Veja, uma mulher que não foi de manhã tirar água porque ia somente as moças, direita, né? E ela não podia estar misturada ali com aquelas pessoas.
E Jesus não foi de manhã também, para encontrar nenhuma moça, nenhuma mulher certinha. Foi à tarde. Você sabe que nenhum judeu puritano chegava naquele horário ali quando uma mulher daquela estava tirando água. Mas Deus sim, Ele chega. Ele chega bem naquela hora. Carregada de pecados, consciência pesada, não podia se misturar com as moças. Deus estava ali esperando ali junto ao poço. Ele disse: sou eu que falo contigo. Ele tinha algo que ela precisava, ele tinha água, ele tinha um alimento que ela precisava. Eu estava ouvindo o irmão Brana falando sobre a sunamita Gease e o menino. Quando aquele menino da sunamita, que foi dado por profecia pelo profeta Eliseu, quando ele morreu, a sunamita abordou o seu jumento e foi ao encontro do profeta. O profeta imediatamente mandou Gease ir e levar o bordão dele e colocar sobre o menino. E Gease correu. E a sunamita não foi atrás do servo de Eliseu, porque ela não estava confiando no bordão, nem no servo. Ela cria era no profeta. E ela ficou ali. De repente Gease voltou e disse: olha, meu senhor, eu tive lá, o menino está morto. Eu botei o teu bordão ali em cima dele, não adiantou nada. Nem se mexeu. E ela ali. Até que Eliseu foi. E quando ele foi, ele colocou seu corpo sobre o menino, sua boca sobre a sua boca, seus olhos sobre os seus olhos. E a criança espirrou 7 vezes, 7 trovões. Ela estava confiando era no profeta. Deus que estava escondido ali. Ela sabia que Deus estava ali, não estava no servo. Vamos um pouquinho aqui na Escritura. Na verdade, verso 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Estava vendo algo muito interessante na mensagem. Então Jesus chegou e chamou. Vocês já o escutaram, já leram? É tão interessante quando aqueles médicos... Irmão Brana foi para aquele exame de rotina e os médicos se assustaram quando examinaram o irmão Brana. A partir do parágrafo 210, às vezes o irmão Brana conta alguma experiência, mas aquela experiência é de uma profundidade grande. Quando é profundo, você tem que mergulhar com ele. Tem que ter fôlego. Tem que ter oxigênio para ir com ele até o fundo. Porque o peixe grande está no fundo. Lambari está na beirada. Peixe pequeno está na beirada. Você pode ver que os peixes grandes, quando vêm para a beirada, se encalham, né? Aí você tem que mergulhar com ele. Ele disse: acabei de passar por um exame recentemente, quando um grupo de médicos me pôs sobre observação, para me fazer passar por um teste de ondas. Sabe o que eles vieram me contar? Disse: nunca vi tal coisa na vida, os doutores. Agora eu vejo que Deus mostrou para os médicos, para a ciência, quem estava na terra. Ele disse: sabe,
o senhor disse, uma pessoa que, quando os seus 5 sentidos, pelos quais o corpo é controlado, disse, isso é o que lhe sucede primeiro, consciência. O senhor vive nela. Mas quando os seus 5 sentidos se tornam inativos, então o senhor está no subconsciente. Esse está bem distante do senhor. O senhor tem de estar morto para esse sentido, ou qualquer coisa aqui. Quando volta aqui a esse subconsciente, sonha, disse. Há alguma parte sua que vai a algum lugar. E quando desperta de volta a este consciente, o senhor é sacudido de volta aqui. Lembra-se do que sonhou. Quantos já tiveram sonho? Pergunta o irmão Brana. Claro, anos atrás, todos vocês. Bem, e todos nós já tivemos sonho, temos sonhos. Alguma parte de você em algum lugar, porque você ainda se lembra disto em sua mente. Então, há sonhos que você nunca esquece. Nunca esquece. Você fica velho e você não esquece. Está certo? Assim, isso foi seu subconsciente. Agora, veja o que os médicos vão descobrindo no profeta. Ele disse, esse é o normal, mas disse, reverendo Brana, disse, dentre os milhares e milhares de pessoas que já examinamos, nunca encontramos uma pessoa como o senhor. Eu disse, eu sou louco? Ele disse, não creio que pessoas venham do mundo todo para conversar com um louco. Ele disse, não creio que as pessoas venham de todo mundo para conversar com um louco. E eu disse, bem, eu sei que sou nervoso. Ele disse, não mais do que qualquer outro ministro ou médico. Qualquer um que lida com o público, eu disse, o que é tão estranho, é uma pessoa nervosa. Está lidando com diferentes tipos de pessoas, ainda lida com a família em casa, com os filhos. Então ele disse, sabe de uma coisa? Seus 2 conscientes se encontram exatamente juntos. Os médicos disseram. Disse, o senhor poderia ter um sonho com os olhos abertos. Isso que os ministros não viram no profeta. O clérigo não viu no profeta isto. Eles viram um homem, um pregador, chamado de curador divino. Mas eles não viram o vidente ali. Eles não viram Deus escondido naquela pele. Disse Jesus, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O senhor poderia ter um sonho com os olhos abertos, está vendo? Ele não sabia o que ele era acerca daquilo. Eu disse, é isso mesmo? Ele disse, sim, o senhor não teria de ir dormir para ter um sonho. Eu disse, doutor, isso apareceu nos exames. Agora, só o Deus Todo-Poderoso para mostrar para aquela junta médica. Eu disse, doutor, o senhor já leu acerca de uma visão? O senhor sabe o que é uma visão? Ele disse, esse é um termo bíblico, senhor Brana. Eu disse, sim. Ele disse, bem, eu não sei nada acerca da Bíblia. Ele disse, eu não saberia acerca do que o senhor está falando. Eu disse, o senhor já leu a Bíblia? Ele disse, sim. Esses médicos parecendo Nicodemo, né? Sabemos, né, que vem de Deus. Porque os sinais que tu faz, nenhum homem pode fazer. Já leu no início da Bíblia a respeito dos antigos profetas da antiguidade? Oh, ele disse, isso, o quê? Eles previam coisas, disse o profeta. Sim, eu disse, isso acontece comigo, senhor. O senhor já leu lá? Eles previam coisa, doutor. Isso acontece comigo.
Em outras palavras, não é eu que falo, doutor, não era ele. Jesus disse nada, que ele não fazia nada sem que primeiro o Pai o mostrasse. Ele disse: estou contente de que o Senhor... Isso encerra o assunto. Bem, é isso, veja. Ele disse: sabe de uma coisa? O Senhor devia vir e nos deixar examinar isto, disse. Essa seria uma grande pesquisa científica. Eu disse: espere um minuto, doutor. O senhor já teve um sonho? Ele disse: sim. Eu disse: então tenha um sonho para mim, diga-me o que vai acontecer amanhã. O senhor não conseguiria fazer isso se tivesse de fazer. Está vendo? Seja quem for que o permite ter esse sonho, é quem tem que fazer isto. Tão pouco eu posso ter uma visão. Tem de ser aquele que nos permite a visão. Eu não posso tê-la até que ele me diga. Eu não sei o que dizer até que ele me diga para dizer. Mas é um dom. Veja, com o qual eu nasci. Todos nós nascemos com um dom. Irmão Branham diz: eu nasci com um dom. Um dom muito especial. Veja o que ele disse: a primeira coisa de que me lembro na vida foi de ter uma visão. Com 3 anos de idade. O missionário Martim uma vez me disse que ele tinha visão quando estava no ventre de sua mãe. Não está muito longe da Bíblia. Jacó e Esaú brigavam dentro do ventre de sua própria mãe. Porque as coisas têm que encaixar com a Escritura. Se você traz algo que não encaixa com a Escritura, joga na lata de lixo. Certo? É como você está fazendo um projeto, engenheiro, não deu certo, no lixo, até que você acerte. E nenhuma vez isso esteve errado, está vendo? É por isso que se vê pessoas. Nós temos muita personificação. É exatamente certo, mas sempre teremos isso, certamente. Eu li a história de Martinho Lutero para vocês, luteranos. A história de Martinho Lutero disse: não foi tão estranho que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isso. Mas ele ter podido conservar a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. Todo reavivamento segue um fanatismo. Nós tivemos estes. Mas ele seguiu com essa cabeça por cima de tudo aquilo, como João Wesley, o fanatismo que seguiu o seu reavivamento, como o irmão Brano, o fanatismo que seguiu o seu reavivamento, como João, o ministério da esposa hoje, o fanatismo que segue o seu reavivamento, o reavivamento da esposa. Eu já vi tantas pessoas pregando e dizendo: é João, é novo nome. Hoje estão contra. Era um fanatismo. Olha o fanatismo dos dias do irmão Brana, batizando no nome de William Brana, com um crachazinho dizendo: William Brana é nosso Senhor. Foram ao irmão Brana para confessar seus pecados. O irmão Brana disse: eu vou parar de pregar. Eu sou um servo de Jesus. Vocês não devem fazer isso. Era o fanatismo. Tem aqueles que deixam a barba crescer, o cabelo crescer, quer viver como ermitão, no mato. Agora nós somos da terceira puxada, vamos esperar o rapto aqui. Outros vão para uma fazenda para esperar o retorno do profeta. Sempre tem o fanatismo. E nos dias de Lutero, apareceu também. Só que eles se dão em nada. Aquilo ali é somente para
ser um estorvo para o eleito. Como Coré e o seu grupo. Aquele ali era o fanatismo do reavivamento de Moisés. Era um estorvo para o eleito. Para o eleito tropeçar. Mas o eleito passa por cima. Moisés passou por cima daquilo. Josué passou por cima daquilo. João passa por cima disto. A esposa é o ministério. Gente, quando você apega no homem e deixa Deus de lado, Deus permite até aquele homem errar, para que você se desapegue dele. O profeta Isaías estava tão apegado no rei Uzias, que Deus permitiu que o rei errasse, ficasse leproso, morresse, para que Isaías seguisse o seu ministério. Olha o fanatismo do ministério do irmão Brana. O Canadá, Índia, o Congo, boa parte da África, batizando no nome de William Brana até hoje, outros esperando seu retorno para revelar 7 trovões, novo nome. Quando está tudo revelado, é somente encontrar o alimento que está escondido. Estava um pouquinho mais abaixo. Você veio até Apocalipse 10, 1 a 7, estava do 8 ao 11. 8 ao 11 é o maná escondido. Na mesma mensagem, então, Jesus chegou e chamou. Viu falar daquela senhora que o seu filho foi... Ele era um engenheiro elétrico, é o que diz aqui, né? Ele era um engenheiro elétrico, trabalhava para o governo dos Estados Unidos na Índia. E a sua mãe ficou ali. Ela só tinha aquele filho. E a prefeitura, a assistência social, procurou ela, porque estava doente, estava faltando a comida, não tinha dinheiro suficiente para se alimentar, para comprar medicamento. E ela era uma mulher crente. E a assistência social chegaram ali na sua casa e disseram: a senhora não tem algum parente por aqui? Ela disse: não, eu tenho um filho. Mas onde está ele? Está na Índia. O que ele faz? É um engenheiro, trabalha para o governo dos Estados Unidos, mas ele não lhe ajuda. Ela disse: olha, eu amo tanto meu filho, eu fico até assim constrangida de pedir alguma ajuda e dizer para ele que eu estou passando necessidade, porque ele me envia cada carta tão lindas cartas, com as gravuras, mostrando, através daquelas gravuras, mostra todo o lugar onde ele está, o país, os rios, as montanhas, floresta. O senhor da assistência social disse: só tem uma dessas cartas para a gente ver. Ela disse: está aqui, está dentro da Bíblia. Eles pegaram a Bíblia, abriram, estava cheio de ordem de pagamento, de cheque, tinha milhares de dólares ali dentro. Só que ela não entendia sobre cheque, ela não sabia sobre aquilo. E o profeta disse que os cheques na Índia, ele vem com essas gravuras mesmo. Ela tinha uma fortuna dentro da sua Bíblia e não sabia. Olha, você tem uma fortuna dentro da sua Bíblia. Você tem Santa Ceia correta, com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Você tem um batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. A deidade, não tem trindade aqui, cheque sem fundo. Não tem batismo trino, que é cheque sem fundo. Não! Você tem aqui um profeta, você tem 7 trovões aqui dentro, você tem novo nome aqui dentro.
Você tem os selos revelados aqui dentro. Só que a senhora não sabia. Tinha que ter alguém para lhe explicar, para dizer: senhora, isso aqui é um cheque. A senhora tem uma fortuna aí dentro, de todos esses anos que ele tem mandado. Está tudo no banco. E ela sofrendo, com fome, com frio, precisando comprar remédio, sem dinheiro, e o dinheiro ali. E a riqueza aqui dentro, e o alimento aqui. Como a samaritana não sabia quem estava sentado ali pedindo de beber. Era uma ordem de pagamento, era água viva, é o pão que tinha descido do céu, era um livrinho. Eu não sabia. Tinha que ter alguém para lhe explicar. Você tem uma fortuna aí. Uma vez estava conversando com o irmão, saudoso irmão Antônio Velho. Cheguei na sua casa e começamos a falar sobre a mensagem. Aí eu peguei as mensagens dele. Ele disse: mas não sabia que estava aqui dentro isto? Está aí dentro. Só precisa de alguém para lhe explicar. Está dentro da sua Bíblia. Está dentro dos selos. Onde é que está o livrinho para comer? Está dentro dos selos. O Estranho 97. Deus sempre está escondido atrás de peles. Pele de quê? De homem. Uma historinha. Então vou concluir, desculpe-me por segurá-lo aqui por cerca de 45 minutos. Havia uma casa cristã. Eu contei isto para esse crítico. E nessa casa, eles criam em Deus. Eles tinham um garotinho ali, mas ele morria de medo de tempestade, relâmpago. Ele quase morria de medo. Ele corria para debaixo das mesas, qualquer lugar, quando relampejava, debaixo da cama. Então, certa noite, houve uma grande tempestade na fazenda, onde eles moravam, e as árvores balançavam, e os relâmpagos brilhavam. Estava ficando tarde de noite. A mãe disse ao Júnior, agora, Júnior, suba e vá para a cama. Disse: agora, não tenha medo, vá para cima. Então o pequeno Júnior, vestido em seu pijama, subiu as escadas, olhando para trás, quase chorando. Ele deitou-se, tentou dormir, cobriu sua cabeça, ele não conseguia dormir, aquele relâmpago brilhando na janela. Então ele disse: mamãe, suba até aqui e durma comigo. E as crianças são assim, eles têm medo, né? Quer a mamãe ali perto, quer o papai ali perto. Não adianta você ligar a televisão, ligar o rádio, o celular não vai resolver o problema, você bota o celular de lado e de repente tudo apaga, estoura um transformador. Mamãe, suba aqui, durma comigo. Você já fez isso alguma vez? Mamãe, papai. Os pequeninos fazem isto. Eles correm, seguram na saia da mamãe, segura no papai, é o seu herói, é o seu Deus. Então a mãe subiu as escadas, deitou na cama com seu Júnior e ela disse: Júnior, meu filhinho, a mamãe deseja lhe dizer algo. Ela disse: Júnior, nós somos uma família cristã. Nós cremos em Deus e nós cremos que Deus nos protege nas tempestades. Nós cremos nisso e nós cremos que Deus cuida dos seus. E disse: eu quero que você creia nisso, Júnior. Chorando, Júnior, não fique com medo disso. Deus está conosco, Ele nos protegerá. Júnior resmungou algumas vezes. Ele disse: mamãe, eu creio nisso também. Mamãe, eu creio nisso também.
Ele disse: mas quando aquele relâmpago está tão perto da janela, me agrada sentir que Deus tem pele sobre si. Por isso eu te quero aqui perto, mamãe. Por isso eu te quero aqui perto, papai. Gente, não é um gravador que vai resolver o problema. É Deus no quinto ministério. Em Apocalipse 10, 8 a 11, é Deus em pele novamente. Ele sempre usou o homem. Então eu penso que muitos de nós, adultos, pensamos a mesma coisa. Deus com pele em si. Isso pode soar como loucura para o mundo, mas está atraindo todos os homens. Ficamos de pé. O eunuco disse: como eu vou entender? Filipe disse: entende o que estás lendo? Como eu vou entender? Se alguém não me explicar. Deus estava na pele do diácono Filipe. E ele subiu ali. Ele explicou. Isaías 53. Mostrou Jesus ali. Mostrou o alimento que estava escondido para o eunuco. O alimento estava escondido para ele. Pai celestial, abençoa teus filhos. Senhor, que teus filhos não sejam como aquela senhora, sem entendimento. Mas se há alguém sem entendimento, Senhor, envia esses agentes da saúde de Deus, esse ministério quíntuplo, Apocalipse 10, 8 a 11, para dizer que isto não é cartas, não são livros, é ordem de pagamento, é cheque, é dinheiro vivo, é selos, é trovões revelados. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esta noite, te damos graça. Essas gravuras, esses campos tão lindos, ela não sabia o valor daquele papel. Ela poderia ter jogado no lixo, mas não jogou porque era do seu filho. Mas tinha que ter alguém para dizer para ela o valor que estava naquele papel, o valor que está nesses selos, nesses trovões, nesse CD. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.